Olá, eu sou Rodrigo da Cunha Pereira e hoje nós vamos falar um pouco sobre pensão compensatória. Nesse vídeo eu vou listar 4 pontos importantes sobre o assunto. Mas antes de falar sobre ele, vamos nos contextualizar. Pensão compensatória, pensão alimentícia compensatória, né? O que é isso? O que é pensão compensatória? Ficou resumido pensão compensatória e isso é uma coisa muito nova no Brasil, não há uma lei que fale sobre pensão compensatória, né? Então estou fazendo essa contextualização geral para a gente depois resumir em 4 itens o que é uma pensão compensatória, o que é preciso saber sobre pensão compensatória. Então, pensão compensatória, ela existe em outros países como previsão legal. Aqui no Brasil, não. Aliás, aqui no Brasil, o direito de família, que é um dos mais avançados do mundo, mas não é porque as leis são mais avançadas. Felizmente, a fonte do direito, ela não é apenas a lei. A lei é uma das fontes. Nós temos os costumes, a jurisprudência, a doutrina. Então, tudo isso é que vai construindo esse novo direito de família. E aqui no Brasil, pensão compensatória, ou pensão alimentícia compensatória, ela não tem uma previsão legal. Ela foi uma construção doutrinária e jurisprudencial. Eu me lembro que eu tive um dos primeiros casos de pensão compensatória do Brasil, que foi há uns 15 anos atrás, e talvez a primeira decisão sobre isso. O caso era mais ou menos o seguinte: uma mulher que foi casada por 30 anos, um período de união estável, um período de casamento, ela foi casada por 30 anos, ela tinha sua renda, mas bem inferior à do marido, do então marido, e eles se separaram. E ele, como sempre acontece, em represália, né, porque ele não queria separação, ele parou de dar pensão, parou de dar aquele sustento, aquela vida, uma vida de classe média alta, de pessoas ricas, e a punição era assim, porque o resumo da ópera é: você não quis ficar comigo, vai comer o pão que o diabo amassou, vou te deixar a míngua, né? Esse é o ódio. O direito de família, ele se alimenta disso, essas tramas, né? As tramas e os dramas do direito de família são sustentados por essa relação de amor e ódio, que está em todos nós, em cada um de nós. Depende de como cada um trabalha isso dentro de si. A maioria dos casais, e principalmente aqueles que não têm uma elaboração psíquica, que não fazem essa elaboração psíquica, que não refletem sobre a dor da separação, sobre o fim da separação, né, porque é um dos momentos mais difíceis da vida, mas é preciso entender isso. O amor às vezes acaba e não precisa virar uma tragédia. Então, nesse caso, o homem, para punir a mulher, né, ele tirou todas as regalias dela. Ela tinha uma remuneração, mas era assim, 1/100, 1/10, era muito, 50, 100 vezes menor que a dele. Então ela jamais poderia continuar com aquele padrão de vida. E aí eu falei: bom, tem essa pensão compensatória, vamos tentar fazer isso aqui. Ela precisa de uma pensão alimentícia para complementar a renda dela, mas não é só para alimentos, não são só para o corpo, é também para a alma, né? Como diz lá a Marisa Monte, a gente não quer só comida, quer comida, amor, diversão e arte. Então eu falei: não é justo. E aí esse velho dilema nosso, advogados, o justo e o legal nem sempre são coincidentes. Mas o fato de não ter uma previsão legal não quer dizer que eu não possa correr atrás daquele direito. Foi aí que eu pensei: bom, nós precisamos fazer uma compensação por essa perda brusca no padrão de vida. Entrei e o juiz concedeu, provavelmente uma das primeiras pensões, que eu chamei de pensão compensatória, e com isso ela pôde manter o seu padrão de vida por muito tempo. E, paralelamente, então, eu entrei com a pensão compensatória, eu tinha entrado antes com a pensão alimentícia convencional. Então, vejam só as expressões: pensão compensatória, pensão alimentícia compensatória, pensão alimentícia convencional. E aí entrei e ela passou a receber por um bom tempo os alimentos convencionais e os alimentos compensatórios.
Num determinado momento, quando ela teve acesso ao patrimônio, essa pensão caiu, porque o espírito, e a lei tem um espírito, já dizia Montesquieu lá no seu célebre livro, O Espírito das Leis, é que o espírito da pensão compensatória é compensar esse padrão de vida, né, numa queda brusca. Isso tem alguns requisitos, não pode ser, se é um casamento de 2 anos, né, vai ter uma queda no padrão de vida? Não. Claro que em direito de família cada caso é um caso, mas imaginemos uma mulher que foi casada por 5 anos com um homem, largou tudo, mudou para o exterior para poder acompanhá-lo, né? Isso é quase que o conto do vigário, acompanhar e largar tudo da profissão, e depois ela pode até ter um padrão, ela pode até ter uma renda, mas se a renda caiu bruscamente, é justo que ela seja compensada por isso. Bom, hoje na evolução do pensamento, né, a pensão compensatória, nós temos 2 tipos dessa pensão compensatória, que porque a dúvida é isso, ela tem natureza indenizatória, como é que é isso? Então, na evolução do pensamento, porque essa primeira decisão de pensão compensatória, ela tem o quê? 15 anos. Depois disso veio evoluindo, tivemos várias decisões. E aí o pensamento jurídico da doutrina e da jurisprudência veio evoluindo. Eu cheguei a dar vários pareceres para vários processos, uns que tinha, outros que não tinha. Mas assim preciso compensar. Não é justo que aquela mulher, geralmente a mulher, que historicamente, né, nesse sistema patriarcal, geralmente a mulher, a parte economicamente mais fraca, não é justo que ela tenha essa queda brusca. Isso para casamentos longos. Pensão compensatória, dificilmente ela acontecerá para casamentos ou uniões estáveis, porque não precisa ser só casamento, pode ser união estável. Não há diferença entre casamento e união estável para todos os efeitos legais. Então, os casamentos curtos, obviamente, que não cabe. Mas na evolução jurisprudencial, e antes eu até já tinha tido um caso de pensão compensatória, mas que naquela época não chamava pensão compensatória, e o caso era o seguinte: foi até um caso em que foi contra o que eu pensava na época, mas o caso era mais ou menos o seguinte: um homem muito rico era casado com uma mulher, quando ele se separou, e ele, para poder fazer essa vingança, o que ele fez? Ele, primeira coisa, cortou a pensão alimentícia. Ele cortou o padrão de vida e dava uma pensão alimentícia pequena, irrisória, que ela mal conseguia sobreviver. O que aconteceu? Essa pensão foi se perpetuando, foi se estendendo, e ele ficou enrolando a partilha de bens. Então, essa partilha de bens, e não era justo, ele era detentor de todo o patrimônio, que ela tinha uma grande parte, não repassava a ela, ia enrolando a partilha, porque a partilha de bens nunca acaba. E aí esse processo chegou no STJ e eu me lembro que foi a ministra Nancy Andrighi, ela sempre pioneira nessas questões, né, sempre uma grande contribuição ao direito de família. Naquela época, isso tem 20 anos, não tinha o nome de pensão compensatória, mas olha que interessante como é que é a evolução do pensamento jurídico. Naquela época, ela determinou uma pensão alta até que se partilhasse os bens. Era assim, era 50 mil, enquanto ele dava 5 mil de pensão. Os números mais ou menos assim, só para vocês, porque já tem 20 anos, isso nem é referência mais hoje, mas ele pagava 5 mil de pensão e a ministra fixou, isso foi lá no STJ, não em segunda instância, mas em terceiro, lá no STJ, fixou em 50 mil. E ele imediatamente fez um acordo. Por que eu estou dizendo isso? Naquela época não se chamava pensão compensatória. Se esse caso tivesse sido levado hoje, essa pensão se chamaria compensatória. Vejam a importância de se dando nome a esses institutos. Na medida que você vai nomeando, você vai dando materialidade. Um exemplo claro disso é a alienação parental. O nome novo é uma maldade antiga. Sempre teve alienação parental, desde Medeia, né, que matou os filhos para se vingar do marido, Jason, né, mas aí nós tivemos essa nomeação, então passou a proteger mais os filhos, alienação parental. Outro exemplo é a pensão compensatória. Naquela época, 20 anos atrás, não tinha, hoje já tem. Se esse caso que eu acabei de contar tivesse sido levado hoje, ele chamaria pensão compensatória. Mas como é que está o estado da arte hoje desse pensamento de pensão compensatória? É que
hoje ela tem duas naturezas. Uma é, como esse de 20 anos atrás que não chamava, que é dar pensão alimentícia, uma pensão, até que se partilhe os bens. Essa é a grande tendência dos tribunais. E é justo, né, gente? Porque quando você vai dar quando você está detentor do patrimônio e não repassa os frutos, então até que se partilhe, e essa é uma forma de dar uma acelerada na partilha, os juízes têm fixado isso. Isso é meio um misto de pensão compensatória. Eu tive um caso assim, que é muito curioso, né? No tribunal, a mulher ela tinha sua renda, era uma juíza, e o marido um advogado, e só que ele ganhava muito mais, e aí o que aconteceu? Ele ficou enrolando essa partilha de bens, essa partilha que não acabava nunca, ele sempre desconsiderando. Eu falei, bom, uma forma de acelerar essa partilha é pedir uma pensão compensatória. Aí era um misto meio de pensão compensatória com indenização, né? E o tribunal ele acabou nomeando pensão compensatória e fixou uma pensão alta de R$50 mil, que depois foi reduzida para 30, mas ele fixou isso aí, ou seja, foi uma forma de dar uma acelerada na partilha de bens. Bem, voltando então, para nós entendermos esse pensamento, que é essa pensão em razão de que os bens não estão sendo partilhados, então até que se partilhe os bens, isso é uma forma importante de acelerar a partilha, e outro que é independente da partilha de bens, porque a pensão compensatória ela independe do regime de bens. Por exemplo, quem é casado pelo regime da separação de bens, ela não vai receber bens em razão da partilha. Mas essa é uma razão a mais para se dar uma pensão compensatória em razão de uma queda brusca no padrão de vida aí. Então isso, gente, foi uma construção doutrinária, jurisprudencial, que significa, na verdade, uma ação afirmativa, para usar uma linguagem da sociologia, da política, que é para fazer uma compensação à parte economicamente mais fraca, porque a justiça, ela naturalmente privilegia a parte economicamente mais fraca, historicamente as mulheres. Então esta foi uma forma, pensão compensatória, que geralmente são as mulheres que recebem, isso é uma ação afirmativa, uma forma de compensar a desigualdade entre homens e mulheres, porque nós sabemos muito bem que a desigualdade formal está posta na lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei, mas sabemos que isso na prática não é assim que acontece. Então a pensão compensatória, ela é uma forma justa de fazer essa compensação. E, claro que não é todo casamento, então tem que ter um casamento longo, né? Tem que ter esse desnível, essa queda brusca no padrão de vida. Isso é uma forma de falar da igualdade, é uma forma de colocar em prática o discurso da igualdade, porque, na verdade, na maioria desses casos, a mulher que recebe por quê? Porque ela fazia um trabalho invisível. Então, esse trabalho invisível, que é esse trabalho do lar, né, porque nós sabemos muito bem que as mulheres têm um déficit profissional em razão da maternidade que nós homens não temos. Então isso é uma forma de compensar, é uma forma de colocar em prática o discurso da igualdade. Bom, pensão alimentícia compensatória é um assunto importante, não tem lei, é doutrinária, mas eu vou elencar aqui 4 itens que podem resumir, né, falar dessa compensação desse desequilíbrio econômico, né, que vamos ao primeiro ponto. Então, apenas as mulheres podem receber pensão alimentícia? Não, mas é que historicamente, como eu disse, a mulher é a parte economicamente mais fraca. Isso por acordo, ainda que tácito, passou sua vida dando esse suporte doméstico, né, que é esse trabalho invisível, que é a educação e criação dos filhos, e depois que cresce não tem valor nenhum, possibilitando que o outro cônjuge desenvolvesse mais profissionalmente. Então, não é só a mulher, mas geralmente são só as mulheres. Mas é também uma forma, como eu disse, de atribuir um conteúdo econômico ao desvalorizado trabalho doméstico. Esse é o espírito da pensão compensatória, né?
Então, por isso é mais comum ser pedido pelas mulheres. Eu nunca tive um caso até porque, independente de pensão compensatória ou não, dificilmente homens pedem pensão para as mulheres. Eu, em quase 40 anos de advocacia, tive 3 casos de homens que pediu pensão, de homem que pediu pensão para a mulher. Um, ele estava na cadeira de roda, o outro era meio assim, era uma outra situação que acabou não ganhando, mas enfim, não podemos esquecer que nós estamos num contexto do patriarcalismo, né? Que são essas relações que o homem pedir pensão para a mulher é exceção. Mas voltando e concluindo o primeiro item da pensão compensatória, não é só as mulheres que podem pedir, mas eu não vi nenhum homem que tenha pedido, mas pode também. Bom, segundo, trata-se de uma reparação das desigualdades entre cônjuges e companheiros. Eu estou aqui resumindo isso que eu falei genericamente para que a gente possa concluir e entender mais essa questão aí da igualdade, da pensão compensatória, né? Na sociedade capitalista e patriarcal é muito comum atribuir o valor apenas à força de trabalho que produz mercadorias e rendas, né? Assim como, em outras palavras, é aquilo que traduz um conteúdo econômico, né? Então, o que é o conteúdo econômico? Então, criar filho, ter filho, será que não temos que atribuir um conteúdo econômico a isso? Então, a pensão compensatória é uma forma disso. Então, nós temos que revalorizar, ressignificar o trabalho doméstico. E atenção, que não é simplesmente assim, o trabalho doméstico é o salário mínimo, então 2 salários mínimos, salário de um empregado. Não, não é isso, é diferente. É falar de igualdade, é considerar essas diferenças. Então, é que, historicamente, o trabalho doméstico foi desenvolvido pelas mulheres, né? E nunca recebeu o seu devido valor. Então, está na hora de falarmos disso. Então, pensão compensatória tem um significado político da igualdade da maior importância, né? Porque nunca se atribuiu a ele um conteúdo econômico. Entretanto, não é possível a existência de sociedades e famílias sem esse necessário trabalho doméstico, né? Mesmo que se delegue a empregados, cuidados, os afazeres domésticos, a administração, o cuidado, o afeto, a energia ali despendida para que se crie filhos saudáveis, é necessário que ao menos um dos pais se dedique mais a essa função. Claro que hoje isso tem sido cada vez mais compartilhado, mas nós estamos aí no fim de um momento histórico do declínio do patriarcalismo, em que os homens passam a reivindicar isso, esse olhar, esse cuidado, as mulheres ascenderam ao mercado de trabalho, tudo isso tem que ser considerado, mas tem ainda uma grande maioria de mulheres que não gera esse dinheiro, né, não produz essa renda que os homens produzem, então tem ainda uma diferença entre homens e mulheres, e a pensão compensatória é uma forma de igualizar isso, né? E temos que lembrar também que esse trabalho doméstico, precisamos revalorizar esse trabalho doméstico. Esse trabalho de ter filho, criar filho, isso não é uma função inferior, isso não significa menos, só que não tem um conteúdo econômico, então nós temos que dar um conteúdo econômico, e dar o conteúdo econômico é que nós chegamos, dando um conteúdo econômico, é que nós chegamos na pensão compensatória, né? Então essa função não é inferior, essa função de criar filho, pelo contrário, acho que é o que é mais difícil, né? Não é inferior a quem trabalha fora, né? E assim que a importância, o verdadeiro valor da força de trabalho para a criação e educação de filhos, elas acabam se tornando invisíveis, né? Elas se tornando invisíveis. Então está na hora de dar visibilidade. A pensão compensatória é uma forma de dar essa visibilidade. Bom, o terceiro item, né, de pensão compensatória, que eu estou tentando resumir para a gente, resumir bastante, né? Eu resumo do resumo, claro que eu já escrevi muito sobre isso, tanto no dicionário, no meu livro Direito das Famílias, que é um livro que eu acabei de lançar, a segunda edição, onde eu falo disso e falo, inclusive, indico uma filmografia, né? Eu falo mais detalhadamente sobre isso e com o pensamento um pouco mais evoluído. Mas vamos lá para o terceiro item. A pensão alimentícia compensatória é diferente da pensão alimentícia comum? Sim, mas elas às vezes se misturam, eis aí a confusão. Tanto é, como eu já disse, eu já tive casos em que eu
tive pensão alimentícia convencional e pensão alimentícia compensatória. Uma coisa não exclui a outra, mas não é muito comum. Então, os alimentos compensatórios, eles são diferentes em razão da sua natureza reparatória. Ele tem esse sentido reparatório, né? Já que a pensão alimentícia tem uma natureza assistencial. Essa é a diferença básica. A pensão compensatória, olha, eu posso, não é para minha sobrevivência, né? Eu tenho dinheiro para sobreviver, né? Para o arroz e feijão, para o dia a dia, mas a compensatória, a pensão, mas eu preciso de mais. Eu tenho uma natureza reparatória no sentido de que aí nós temos duas vertentes, seja por uma questão humanitária, não se pode ter um padrão de vida brusco, assim, ainda que seja o regime da separação de bens, ou até que se partilhe os bens. Eu preciso receber, não é justo que seja assim. Uma outra diferença da pensão compensatória com a pensão alimentícia, né, é que na pensão alimentícia convencional é cabível a prisão. Na pensão compensatória, não. E eu já testei isso, naquele primeiro caso que eu tive há 15 anos, o ex-marido, ele deixou de pagar a pensão alimentícia e eu fiz a execução. Pedi prisão e o tribunal, depois inclusive em sede de recurso, consolidou esse entendimento. Não cabe prisão na pensão compensatória. Essa é uma outra diferença importante. Bom, além disso, a pensão, ela pode ter dupla natureza jurídica, que demonstra, na pensão alimentícia, né, que demonstra tanto a necessidade alimentar tradicional, quanto na indenizatória, no sentido reparatório da desigualdade dos padrões de vida dos ex-cônjuges. Então, em alguns momentos, essas duas pensões elas se misturam, mas a característica básica da pensão compensatória é que ela tem uma natureza reparatória. E atenção, ela não pode estar atrelada à responsabilidade subjetiva, pois não está a procurar um culpado, não estamos procurando um culpado pelo fim do casamento ou da união estável, até porque isso não existe, né? O ordenamento jurídico brasileiro ele já eliminou esse sistema de culpa há muito tempo. Então, se não estamos falando de culpa, mas tão somente de responsabilidade. A responsabilidade de quem? Olha, nós vivemos 30 anos juntos. Eu passei a vida, esse é o típico caso que cabe pensão compensatória. Vivemos 30 anos juntos, eu deixei a minha profissão, você vai dizer, mas deixou porque quis, né? Mas o outro deixou, que permitiu que assim fosse, foi um acordo, se não expresso, tácito. Então passei 30 anos da minha vida cuidando de filhos, e agora que a relação acabou, o amor se esvaiu, eu não posso viver, não é justo que eu decline tanto o meu padrão de vida, sendo que, principalmente quando o regime é da separação de bens, é uma razão a mais para se ter uma pensão compensatória, né? Então, é muito importante entender isso, mas o espírito central da pensão compensatória é que ela tem uma natureza, é um misto. Isso ainda tem uma construção doutrinária aí em andamento, né? E jurisprudencial. Ela tem um misto dessa pensão de ser reparatória, compensatória, humanitária, né? Isso é a pensão compensatória. Mas o mais interessante disso é que isso não está escrito na lei. Isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial. E, finalmente, o quarto item, né, desse resumão geral sobre pensão alimentícia, que é: por quanto tempo eu posso receber esta pensão? Bom, como eu disse, não tem na lei, né, em lugar nenhum, por quanto tempo, então não tem um tempo determinado. Mas aí a gente busca também um pouco nas regras da pensão alimentícia comum. Então, lembrando, a obrigação alimentar compensatória, quando ela nasce a partir de todos esses elementos que nós falamos, ela termina com a morte da pessoa que recebe a pensão, né? Porque o que recebe a pensão morre, claro, acabou. Ela não se transmite, assim como na pensão convencional. Ou quando se extingue a necessidade. Por exemplo, eu me casei de novo, eu que recebo a pensão, casei e não preciso mais, porque o meu novo marido é, inclusive, muito mais rico, por exemplo, né? Se assim for. Então, ele extingue essa pensão compensatória, seja em razão da queda da possibilidade de quem paga, porque também é outro item. Então, eu falei, o primeiro é da queda da necessidade. Não preciso mais, casei de novo, arrumei um trabalho, ganhei na loteria,
Isso, obviamente, que não tem mais sentido. Mas ela pode acabar também, se ela pode se extinguir ou diminuir, se tem uma queda na possibilidade de quem paga, seja pelo repasse integral ou por outro fator, né? Então, isso é uma das formas, essas são as formas de extinção da pensão, né? Que acabou a necessidade, acabou a possibilidade. Vejam que é muito semelhante à pensão alimentícia compensatória. E isso, como eu disse, gente, não está escrito na lei. Isso é uma construção doutrinária que eu e vários outros autores já escrevemos e está tudo lá e reforçado pelas decisões judiciais, pela jurisprudência, né? Porque, felizmente, a fonte do direito não é só a lei. Se nós fôssemos esperar a lei para fixar uma pensão compensatória, nós não a teríamos. Mas isso é o bonito do direito. Nós vamos construindo, porque a gente se depara com um fato novo, que não tem uma previsão legal, mas ele é injusto. E aí nós vamos construindo. E essas teses nascem nos nossos escritórios, né? Lá a partir do caso concreto. É assim que nasce o direito, o novo direito de família, é assim que caminha o direito de família, o moderno direito de família. E é por isso, e principalmente depois da fundação do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que nós reunimos um grupo de cabeças pensantes, né, de doutrinadores, e que o direito de família se tornou outro depois da fundação do IBDFAM. E continua, né? Essa construção é uma eterna construção. Quando vocês pensarem que já viram tudo de direito de família, que não tem mais nada para inventar, vocês estão equivocados. Sempre tem algo a inventar. A vida é assim, porque o desejo é assim, sempre vai faltar alguma coisa. Nós vamos caminhando, inventando, reinventando, significando e ressignificando. Então, gente, era isso aí que eu queria falar para vocês sobre pensão compensatória. Tem muito mais, claro. Vocês podem ler isso aqui no meu livro, no meu dicionário e outros doutrinadores também na jurisprudência, mas é uma possibilidade de irmos em direção a uma igualdade de direitos entre homens e mulheres, ou seja, colocar em prática o discurso da igualdade que já está posta na lei. Mas é isso aí. Então, obrigado por me ouvirem e para você continuar recebendo meus conteúdos, se inscreva no meu canal do YouTube. Ative o sininho para que você possa assistir esse vídeo também no Facebook ou no Instagram. Todas essas redes eu tenho disponibilizado, né, bastante conteúdo, podem conferir outros lá. Esse foi apenas uma pequena amostra. Eu aproveito também para convidar a conhecer o meu método de trabalho, que eu chamo de Clínica do Direito, em que eu advogo, penso uma advocacia mais humana, mais humanizadora, né, e que eu desenvolvi ao longo desse período todo aí, quero convidá-los a conhecer. O link com mais informações está na descrição do vídeo. Se você tem algum outro ponto, algum outro assunto que te interessa, quanto mais complicado, melhor, né? Quanto mais complexo, mais instigante fica, né? Você manda para a gente que eu vou fazer um vídeo sobre isso respondendo a sua dúvida. E então, não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Você pode, inclusive, sugerir um tema, como eu disse, e até a próxima.